Olá! Hoje é dia 11 de maio de 2012 e você está ouvindo a 29ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação online. Desta vez, aqui de Belo Horizonte, eu sou o Caio César e... Dessa vez, aqui de São Paulo, eu sou o Felipe Mengen. Tudo bem, Caio? Como é que vai a cabeça, beleza? Beleza, tudo certo. Terceiro episódio aí no horário do trabalhador, né? E Mas e aí, hoje, tudo certo? tudo bacana, cara, cheio de novidades aí, né? Nós estamos com muitas novidades nesses últimos dias e nos próximos dias, né? Acabamos de ter uma publicação de um episódio tardio aí, do 26, né? O 26 que vem depois do 28. É E fascinante. hoje estamos gravando o 29 e na terça-feira gravamos o 30º. Vai ser muito bacana, cheio de novidades e nesse 29º, uma novidade especial na cabeça. Exa- Contextualize aí. Exatamente. Hoje 85 anos depois do Charles Lindbergh cruzar o Oceano Atlântico, Caio, a gente está tendo a primeira participação intercontinental do nosso querido Ainda Sem Nome, né? Pois é, cara, eu acho que isso aí merece uma celebração. E quem que tá participando aí? Quem está participando diretamente de Londres é o Lucas Rocha, que é desenvolvedor da Mozilla. Beleza, Lucas? Beleza. Rapaz, vocês estão tá cedo aí no Brasil, mas vocês estão sem voz de sono, vocês estão bem mesmo. Estão acordando 5 da manhã, por exemplo. Na verdade, a gente vara a madrugada em shows de rock e heavy metal, por isso que a voz tá É aí. isso aí. Radical. A gente tem uma banda secreta de death metal. E a banda secreta ainda sem nome, obviamente. Ainda sem nome, só a gente conhece. Mas e aí, Lucas, conta um pouquinho aí de você, da Mozilla, e aí a gente vai avançando a conversa aí. Beleza. Bom, eu sou desenvolvedor na Mozilla Software e eu estou envolvido atualmente mais no desenvolvimento do Firefox, navegador que muita gente conhece, a versão do Firefox para celulares Android e também para tablets. Bacana. É isso. E a gente está agora trabalhando numa versão nova do navegador, bem mais rápida. A gente estava tendo problemas de performance na versão atual. A gente está trabalhando do zero, vamos dizer assim, para fazer uma versão que funciona melhor, mais rápida, consegue renderizar mais tipos de páginas na web e tal. Então tá um trabalho bem interessante. Pô, muito bacana. Pra quem não... Diga aí. Não, pode falar. Para quem não conhece a Mozilla, eu acho que é importante falar um pouquinho da Mozilla, porque eu acho que existe muitas vezes confusão um pouco da natureza da Mozilla. A Mozilla, para muita gente, parece que é uma empresa qualquer que está competindo com Google, Microsoft, Apple no mercado de navegadores web, mas a Mozilla é, por definição, bem diferente dessas grandes corporações tradicionais. No nível mais básico, a gente é uma empresa sem fins lucrativos. Isso é uma coisa que muda muito a dinâmica e como a gente trabalha. Então, a gente não responde a interesses de nenhum acionista. Nossas decisões não são guiadas por o que vai dar mais lucro, o que vai dar mais dinheiro para a empresa. Isso é uma coisa que muda muito o caráter de posicionamento da organização. E a gente é uma empresa que tem uma missão bem específica. A missão da Mozilla é bem simples e, de certa forma, enorme. Essencialmente é promover oportunidade, inovação e abertura na web. Então, essencialmente é fazer a web melhorar sempre. Pois é, e para quem estava com algum tipo de questionamento, poxa vida, mas e a relação disso com comunicação? A relação é total, né? Haja visto os assuntos que a gente vai conversar, eles se relacionam muito com o ambiente da comunicação, porque eles impactam quem está planejando algum tipo de ação e especialmente essas ações da Mozilla que visam garantir a privacidade e a garantia dos direitos das pessoas que utilizam o software da Mozilla, né? Isso, e a Mozilla sempre trabalha na web, uma perspectiva de que a web é um patrimônio da humanidade, é um espaço de colaboração, de comunicação que tem que sempre ter um grau de abertura e de oportunidade para qualquer pessoa, de acessibilidade a qualquer pessoa. E é sempre nessa perspectiva que a Mozilla trabalha. E isso é interessante porque tudo que a Mozilla faz, e o que é legal é se você colocar todos esses aspectos sem fins lucrativos, tem uma missão de melhorar a web,
quando você coloca isso em termos de produto, isso significa que a Mozilla sempre vai ter um posicionamento de colocar o usuário em primeiro lugar. Nunca vai existir, sempre vai existir uma preocupação com privacidade, com os direitos dos usuários, o que é certo, qual é a coisa certa a fazer na web. E a Mozilla, por conta desse tipo de posicionamento que a gente tem, é provavelmente a principal responsável pela web como é hoje, uma web que funciona em diversos navegadores, que é interoperável, que funciona em diversas plataformas, Windows, Linux, macOS, Android, Apple, etc. Todas essas plataformas hoje funcionam relativamente de uma forma comum por causa do Firefox e da pressão que a Mozilla colocou em todo mundo que estava fazendo a web acontecer, principalmente a Microsoft, há muitos anos que era o monopólio do navegador, né? Sim. Criou uma situação em que fazer uma web baseada em padrões abertos é a forma certa de se fazer. Então, hoje a web se define muito em termos de abertura e de padrões, muito por causa do trabalho da Mozilla. Tem um papel primordial na adoção do padrão de vídeo aberto, por exemplo, né? Assim, aquela adoção do padrão específico, e isso acaba direcionando... Historicamente, historicamente a Mozilla trabalhou muito focada no Firefox, que era, assim, essencialmente onde a maioria dos usuários estava, no desktop, né? Mas faz alguns anos já que a boa parte da nossa vida online e na prática, o acesso à web está migrando assim, rapidamente para aparelhos móveis. Então, boa parte do nosso acesso online está começando a acontecer primeiro, para muitas pessoas, primeiro num celular, num smartphone da vida, do que num computador tradicional. E a coisa dos tablets também é uma coisa que provavelmente vai mudar muito essa dinâmica. E como a web está indo para o mundo mobile, a Mozilla também está mudando. Então, boa parte dos projetos atuais da empresa estão focados em trazer uma presença, os ideais da Mozilla para o mundo mobile, tanto em vários níveis, e a gente vai provavelmente conversar um pouco sobre isso, mas tanto no ponto de vista de um sistema operacional para celulares, que é totalmente baseado em tecnologias web, como uma solução de identidade que leva em conta a privacidade de uma forma bem clara e séria para serviços web, como o navegador novo que a gente está trabalhando, o Firefox para Android, que também tem uma série de funcionalidades que outros ainda não têm, como, por exemplo, uma opção de você marcar seu navegador para não ser rastreado por nenhum mecanismo de personalização de conteúdo e propaganda. Enfim, tudo isso, todos esses projetos mais recentes, Web Apps, que é outro grande projeto da Mozilla, também leva em conta os ideais da Mozilla de abertura na web, etc. Tudo isso tem um aspecto mobile. Então, a Mozilla está um pouco focando mais no mobile para se manter relevante e é onde as pessoas estão acessando a internet hoje em dia, de fato, né? Bacana, cara. Para a gente chegar lá, vamos falar antes desse esquema da briga de navegadores, porque, assim, eu acho que a missão da Mozilla ela vai um pouco além desse esquema de simplesmente disputar mercado, né? Ela tem uma outra função. Exatamente. Então, vamos começar por aí, que aí depois a gente já entra na coisa de dispositivos móveis, e aí a gente aprofunda lá. Beleza. Assim, o que tem acontecido, uma coisa que eu sempre falo, eu entrei na Mozilla no meio do ano passado, e uma coisa que eu sempre falo, eu acho que entrei na Mozilla no melhor momento possível, porque faz algum tempo já que a Mozilla saiu um pouco da zona de conforto. E isso significa, na prática, que por muito tempo o Firefox era como se fosse a alternativa clara ao Internet Explorer. Era tipo o navegador cool, que não é o Internet Explorer, né? Então, quem usava Firefox se sentia meio especial e tal, né? Que eu não uso essa coisa que todo mundo usa, eu uso esse navegador e tal, diferente, muito melhor, etc. E faz algum tempo que o Firefox perdeu um pouco desse posto de único navegador cool do mercado. O Chrome da Google cresceu bastante agora, né? Ele era cool sem ser quase que totalmente desconhecido como o Opera, né? Então ele era cool e conhecido ao mesmo tempo, né? Exatamente, isso é uma coisa que a Mozilla conseguiu fazer que é legal, que eu acho que a Mozilla é um dos poucos projetos de software livre que conseguiram atingir o mercado mainstream mesmo.
Então, assim, eu vou no aeroporto hoje, eu vou lá no controle de segurança, o cara do controle de segurança me vê com a camisa do Firefox e fala, você trabalha na Mozilla, o Firefox, né, e tal. Então, assim, pessoas comuns conhecem o produto e gostam e se identificam com a marca e tal. Então, voltando, então, assim, a coisa da zona de conforto. Eu acho que a Mozilla agora está bem fora da zona de conforto. A gente precisa melhorar bastante os produtos que a gente tem agora. O Firefox, principalmente. O Chrome trouxe competição no mercado de novo. Assim, puxou principalmente na área de performance, que é uma coisa que as pessoas hoje falam. Quando você fala, o Chrome é bem mais rápido que qualquer outro, tem essa percepção bem forte. Então a Mozilla precisou responder a isso. Então a gente está fazendo muito trabalho de performance, por exemplo. E por outro lado, a gente está tentando trazer também uma conscientização maior da natureza da Mozilla. Porque eu acho que muita gente acha que a Mozilla é só uma empresa competindo e tal. Mas, como você mesmo falou, a Mozilla não está interessada, do ponto de vista idealista da coisa, a gente não está interessado em ser simplesmente o navegador mais usado. A nossa base de usuários é mais uma ferramenta para a gente ter relevância e poder, vamos dizer assim, direcionar a web da forma que a gente acredita que é a melhor forma de ser. Então, a competição na Mozilla parte por outras bases. A gente quer sim ter muitos usuários, a gente quer, assim, obviamente, a necessidade de ter uma base de usuários grande. A gente tem mais de 400 milhões de usuários, é uma base de usuários enorme. E isso é importante para manter a Mozilla como uma entidade relevante na discussão do futuro da web, né? Isso é muito bacana. E tem uma coisa relacionada a essa competição e da ausência do interesse numa competição e do trabalho numa web mais aberta, é justamente o fato de que um dos grandes mantenedores aí, não na verdade o principal, né, mas tem um papel importante, é o próprio Google, né, que banca um pouco da Mozilla para que o mecanismo de busca default seja o Google, né? Exato. Essa é uma coisa interessante que muita gente se pergunta agora, que já que esse acordo entre a Google e a Mozilla, ele tinha um caráter meio filantrópico por parte da Google, ou de investimento, nem filantrópico, mas de investimento, porque quando a Google e a Mozilla fizeram esse primeiro acordo, a Google não tinha um navegador no mercado, né? Sim. Então eles estavam meio que apostando que o Firefox era, vamos dizer assim, o produto que eles queriam enfatizar mais do lado da empresa, da Google como empresa. Mas desde que eles criaram o navegador, criou-se essa curiosidade, tipo, mas agora eles têm o Chrome, por que eles vão continuar botando dinheiro na Mozilla? Mas o fato é que, essencialmente, a Google é uma empresa de propaganda, né? Sim. E para eles, Chrome, Android, Gmail, etc., tudo isso são só meios de conseguir atrair mais gente para a marca, fortalecer a marca e, obviamente, mais pessoas clicando em banners e propaganda online nos serviços dele. Então, assim, o objetivo principal da Google sempre vai ser mais gente clicando em propaganda. E colocar o Firefox, que tem centenas de milhões de usuários, para usar o mecanismo de busca deles como padrão, significa mais gente clicando em propaganda. Então, para eles, mesmo que, pensando numa situação absurda, que de repente o Chrome toma o mercado e o Firefox vai ter, suponha 10% do mercado só, ainda assim, 10% da web é muita gente. E a Google sempre vai ter interesse em fazer acordo com a Mozilla, porque é o que eles querem fazer, é o que eles fazem. Eles fazem propaganda. Vai deixá-los mais perto de ter os 100%, né? Exatamente. Provavelmente. Eles botam a propaganda do Chrome no google.com, imagina. Eles estão bem agressivos em termos de promoção do Chrome. Só para vocês terem uma ideia em termos de número, o budget de marketing do Chrome, só de marketing e promoção do Chrome, é bem maior do que o orçamento da Mozilla inteira. Então, assim, isso é só marketing, né? Então, assim, em termos de, por exemplo, o time de desenvolvedores de software deles, de Chrome, é tipo a Mozilla inteira. E a gente está dividido em vários projetos. Então, eles têm, enfim, recursos quase que infinitos, né? Virtualmente. Isso que é uma coisa que torna a coisa. Isso que é a coisa interessante da coisa de competir, porque a Mozilla trabalha com outras bases e dá um certo meio de Davi e Golias mesmo, porque a gente é pequeno e a gente tem que sempre estar sempre à frente do tempo e propor coisas novas, porque é assim que a gente se mantém, atraindo pessoas para a missão da Mozilla. Então é um desafio bem interessante.
E falando desses diferentes projetos que você mencionou aí, você já falou, um dos quais você está envolvido é no desenvolvimento do Firefox para dispositivos móveis na plataforma Android, né? Isso. E, É, fala aí sobre isso, cara. Isso é. A Mozilla começou a estratégia mobile, é até recente. A gente começou desenvolvendo a versão do Firefox para uma plataforma baseada em Linux que a Nokia desenvolveu, chamada Maemo. Eu não sei se vocês conhecem. Sim, Maemo, Migo. Isso é. Eu participei do Maemo quando eu estava na Nokia. Eu trabalhei na Nokia há 2 anos. Então, eu trabalhei no desenvolvimento do Maemo. Você ficou chateado com o abandono lá da eu saí muito por conta da... Na verdade, eu meio que vislumbrei que a coisa não ia dar certo e acabou acontecendo exatamente o que eu esperava. Mas eu acho que... Diga aí. Eu acompanhei isso, tem um cara que é o Brian Lunduk, do Linux Action Show. Esse cara, ele gastou uns bons meses reclamando muito, assim. Eu acho que hoje ele torce a falência da Nokia em virtude disso, porque ele é fã do Memo e do Migo, né? Ah, tá. Eu acho que a Nokia, isso que é uma coisa interessante do mercado mobile, como é hoje, assim, se você for, eu estava na Nokia quando o iPhone foi lançado, né? Então foi um momento bem interessante de estar na maior empresa de celulares do mundo quando um produto que redefiniu o mercado foi lançado. Então foi bem interessante estar dentro da Nokia nessa época, assim. Mas o que a Apple fez, que eu acho que foi o que quebrou todo mundo, foi de mover o foco dos produtos de aparelhos móveis em geral, de uma perspectiva de hardware para uma perspectiva de software. Então, o iPhone é essencialmente um telefone com um botão só. Então, o hardware é quase que irrelevante, né? E empresas como Nokia, Samsung, LG, todas essas empresas que fazem celulares Motorola, elas são empresas são empresas de hardware, eles não sabem fazer software. Sim. Foi por isso que o iPhone quebrou todo mundo. Porque quando eles lançaram o iPhone, eu lembro dentro da Nokia o povo falava, mas isso aí não vai dar em nada, não vai para lugar nenhum, não tem isso e aquilo que os celulares da Nokia têm. Mas eles esqueceram que a experiência de usuário é uma coisa que conta muito mais do que o número de funcionalidades que você tem nos produtos, né? Exato. Então não rolou pânico, não rolou um nó. Rolou o clássico primeiro estágio de você negar que é uma coisa relevante. Aí depois veio o segundo estágio do tipo, rapaz... Agora a coisa ficou séria. Aí a Nokia, por exemplo, eu já tinha saído, mas a Nokia fez uns ataques de patentes em cima da Apple para tentar quebrar com o produto, não conseguiu e aí tentou competir. E aí quando começou a competir já era muito tarde. E foi assim, em resumo, foi por isso que a Nokia acabou adotando o Windows. Para mim, eu vejo isso mais como uma coisa do tipo, a gente não sabe fazer software, vamos terceirizar esse negócio, sacou? Alguém que sabe fazer vai poder fazer pra gente. Vamos pegar alguém que sabe fazer pra gente. E até a Microsoft está aprendendo um pouco no mobile. Eu acho que eles fizeram um produto fantástico. Eu assim, gosto muito do conceito de design e de plataforma que a Microsoft criou com o Windows Phone 7. Eu imagino que você, como envolvido em projetos open source, você deve usar Android ou não? Eu uso Android, Uso Android. Eu já usei um pouco de tudo. Assim, eu tento não... Eu tento experimentar um pouco de tudo, porque eu acho que é bom ter perspectivas diferentes. Mas do ponto de vista de desenvolvimento e de design mesmo, sou muito ligado a isso. Então eu sempre experimento. Mas eu estou usando Android, mas principalmente porque eu estou desenvolvendo Firefox para Android, eu quero usar o tempo todo o produto para poder testar e tal. Então é prático nesse sentido. Sim. Então, aí fala mais então sobre o desenvolvimento no Android aí, já que a gente falou da Nokia e tal, senão a gente fica falando só lá da É isso. A gente começou, aí voltando, fechando parênteses enorme, a gente começou a desenvolver o para Maemo primeiro e depois, desde o ano passado, foi lançada a primeira versão para Android. Em termos de, tecnicamente falando, a gente implementou o Firefox para Android usando as mesmas tecnologias do Firefox para desktop. Só que isso trouxe uma série de problemas de performance, demorava muito para abrir o navegador e demorava para abrir as páginas, obviamente. Enfim, o navegador sentia que era lento. Se você já usou, e eu sei que quem já usou sabe que esse é um problema,
E chegou num ponto que a Mozilla definiu que a gente precisa ter um navegador que é o melhor de todos. Não pode ser uma coisa que a gente fica meio que envergonhado de mostrar. Não pode. Assim, a Mozilla precisa ter um produto que a gente se sente orgulhoso e que tem presença forte no mobile. Porque, como eu falei, a web está indo para o mobile, a gente precisa ter uma presença forte lá. Então, desde outubro do ano passado, a gente resolveu reescrever o navegador, quase que do começo. E a gente vai lançar o primeiro beta, a versão, vamos dizer assim, quase final do Firefox nas próximas semanas. Então, quem usa aí, quem está ouvindo e tem celular Android, fiquem atentos que em breve vai ter uma versão beta no Google Play, que era o antigo Android Market. E vai ter lá a versão beta, pode testar e tal. E é isso, é desenvolvimento aberto. Se você quiser testar agora, tem o que a gente chama de Nightly, que são as versões que a gente lança todo dia com o último código que vai ser lançado. Tem um codinome Aurora, não tem uma coisa assim? Aurora, todo o desenvolvimento da Mozilla é dividido em Nightly, que é o código mais recente, que não foi testado necessariamente. Então, se você quiser saber como vai ser o Firefox daqui a alguns meses, você pode usar isso, mas pode não ser muito estável. Tem a Aurora, que é uma versão estabilizada, vamos dizer assim, do Nightly. Beta, que é o que vai ser a próxima versão final, e a versão final que é atual, que todo mundo usa, assim, a maioria dos usuários usa. E essas mudanças aí, cara, elas assim têm transformado bastante o produto Firefox, né? A começar pela frequência das atualizações no desktop e uma batalha para que o Firefox passe a ser atualizado no background, né? Isso. E aí volta aquela história da competição. Eu acho que o Chrome ele redefiniu algumas coisas da competição entre navegadores. Uma foi que eles definiram uma expectativa altíssima em relação à performance de JavaScript, páginas mais ricas, ao Web 2.0 da vida, né? O motor de execução de JavaScript do Chrome, quando ele foi lançado, ele era muito mais rápido do que todos os outros. Então, todos os competidores vão correr, isso é uma coisa. E a outra, que é o que a gente está falando agora, que é de desenvolvimento, que você lança versões a cada 6 semanas. O que significa na prática que você tem um desenvolvimento alucinante de rápido. E você consegue entregar ou colocar funcionalidades novas no seu produto e que chega aos usuários bem mais rápido, né? Então a Mozilla adaptou para usar esse mesmo modelo desde o ano passado. E está, enfim, dando resultado. Teve um pouco de resistência no começo, mas agora eu acho que as pessoas estão começando a entender. E uma das coisas que a Mozilla tem feito aí, agora já falando especificamente das plataformas móveis, é o esquema de criar um sistema operacional, igual você falou. Esse sistema vai ser baseado no Firefox ou é uma coisa diferente? Fala aí dele. Sim. O nome do sistema operacional para os geeks, os nerds da vida, é Bootlegecko. Mas esse é um nome que não vai chegar para os consumidores de celular necessariamente. Pode ser que chegue como um produto tipo Open Web Device, uma coisa assim. Mas o nome do projeto open source chama Bootlegecko e ele é dividido em 3 camadas. A gente pegou, o núcleo central do Android, que é o Linux, o kernel, vamos dizer assim, para os que entendem mais ou menos dessas coisas, né? Que é a camada que interage com o hardware, com o aparelho em si. Então, é o que vai dar suporte à placa gráfica, à antena de celular, etc. É o que faz o aparelho funcionar. É o que o sistema operacional faz. Em cima disso, tem o que a gente chama de Gecko, que é um motor de renderização web, que é usado no Firefox. E em cima disso tem uma interface gráfica totalmente baseada em padrões web. Então é HTML, CSS e JavaScript. O que isso significa na prática, só em termos mais simples, que todo o sistema operacional é escrito usando as mesmas tecnologias que os designers e desenvolvedores web usam para fazer páginas tradicionais para as empresas, etc. Então, não vai existir quase que diferença nenhuma entre você desenvolver uma página web e desenvolver uma app para o Bootlegecko da Mozilla.
Mas aí isso tem claramente um impacto de performance, né? Uma demanda menor de hardware, porque é um tipo de abordagem de deixar as coisas mais leves, né? Isso, você tocou num ponto importante. A estratégia da Mozilla, que eu concordo 100%, é a seguinte, que pelo menos inicialmente os produtos baseados nesse novo sistema operacional da Mozilla, ele vai pegar um mercado de países emergentes em desenvolvimento e vai atacar um mercado que está muito mal suprido em termos de qualidade, que é o mercado que chamam de feature phones, que são os celulares mais simples possíveis. Então, e pelo menos inicialmente a gente vai competir, bota aspas aí, competir diretamente com os celulares mais pebas, mais horríveis da Nokia ou da Samsung. E a diferença, isso significa que o preço que vai ser vendido esses aparelhos, ele vai ser muito mais barato do que os celulares high-end, tipo iPhone, Galaxy S, etc. Então a gente vai pegar uma fatia de mercado de celulares mais simples, só que vai ser um celular com poder computacional e com o que você vai poder fazer com ele é muito melhor do que o que você compraria pelo mesmo preço. Então não vai demandar ou não vai possibilitar, por exemplo, uma competição com o Android e com o iOS. Vai entrar... Isso é uma estratégia de mercado. Tecnicamente a gente poderia, mas plataforma de software é um tipo de coisa que demora tempo para amadurecer. E essa é a razão porque, por exemplo, até empresas enormes como a Microsoft não conseguiram uma fatia de mercado enorme só porque eles desenvolveram um produto com a marca Windows, que é super famosa, nem nada. Isso não foi o bastante. Então, você tem uma polarização meio que entre Android e iOS now, agora aqui, deixa eu chavei para inglês. Você tem uma polarização muito clara entre iOS e Android agora que eles têm uma fatia de mercado e uma presença tão forte que é difícil você ter um terceiro competidor. Então você tem que atacar mercados pelas diferentes. beiradas, né? Você vai comer pelas beiradas, exatamente. E é uma beirada enorme, por exemplo. Não é uma beirada pequenininha. É uma beirada que hoje é 50%, né, do mercado. Exatamente. É um mercado de smartphone, dos celulares high-end, ainda não é o maior. Ele vai se tornar o maior, mas ainda não é o maior. Então sempre vai existir uma necessidade de você meio que estratificar o mercado e pegar aquela fatia, uma fatia específica, que é a fatia que a Mozilla está atacando no começo, pelo menos, é uma fatia que o iOS e o Android não alcançam ainda. Entendeu? Entendi. Muito bacana isso, cara. Isso daí é uma porta para a gente entender o impacto para a comunicação. Porque com esse esquema que vai ser bastante semelhante, desenvolver para esse sistema operacional é bastante semelhante ou igual ou idêntico do desenvolvimento para a web, o que vocês pensam aí em aplicativos propriamente dito, arquivos que você executáveis que você instala no seu celular usando esse sistema, ou vai ser tudo web-based, tudo HTML5 e tudo dependendo de uma conexão com a internet? Isso, boa pergunta. Hoje em dia, os padrões web eles já têm suporte a acesso offline. Então, você pode criar aplicativos web 100% HTML, CSS, JavaScript, que não precisam de conexão. Então, por exemplo, o Chrome está fazendo muito isso. Tem joguinhos tipo Angry Birds que não precisam de conexão na internet. Você pode instalar ele no seu computador e rodar no navegador sem nenhuma conexão. Então, esse problema tecnicamente está resolvido. E apesar de eu estar falando que tudo vai ser web, em termos de interação com o sistema operacional, vai seguir mais ou menos o mesmo modelo que você tem no iPhone e Android. Você vai ter apps que você instala igualzinho. Não vai ser necessariamente um navegador que você tem que botar endereço em tudo para acessar seus aplicativos, nem nada disso. Você vai instalar apps e vai usar da mesma forma. Isso é uma coisa interessante da Mozilla, porque é uma das grandes razões que a Mozilla está fazendo esse sistema operacional é que o que está por trás disso é que a Mozilla quer tornar a web
a plataforma padrão de desenvolvimento para mobile. Porque o que acontece hoje, eu vou te dar exemplos de duas perspectivas, tanto do desenvolvedor quanto para usuário. Para o usuário, se você compra um aplicativo no iOS, suponha que você compre Angry Birds no iOS. Se depois você comprar um celular Android, seu próprio celular Android, todas as compras que você fez no iOS foram jogadas fora, que você não vai poder transferir essas coisas e transferir o que você comprou para a plataforma nova. Isso que faz um sucesso lá do iOS, é que te prende, né? Te prende, exatamente. E o Android também te prende. Apesar de ser mais aberto, ele parte da mesma pressuposto de que você está no Android e você usa só Android, né? Tá tudo ali, tá tudo dominado ali. E no caso da Mozilla, como é tudo web, um aplicativo que você compra no BootGecko da Mozilla, lá no aparelho, ele vai ser 100% transferível para o seu celular Android, por exemplo. A gente está criando um ambiente de execução que você compra um aplicativo no celular da Mozilla, 100% web, e você pode instalar esse mesmo aplicativo e você não vai precisar pagar de novo no Android, por exemplo. E você vai poder também usar no seu navegador, no seu computador. Então, os aplicativos que você compra, eles vão com você, é seu, não fica lá na plataforma que você estava usando. Isso muda muito a perspectiva desse ecossistema de operação de dispositivo móvel. Exato. E além disso, do ponto de vista do desenvolvedor, de quem produz conteúdo para mobile hoje, o que acontece suponha que você é uma empresa, sei lá, de marketing, e você tem um cliente que quer ter uma presença no iOS, no Android, no Windows Phone, etc. O que você vai acabar fazendo, se você não simplesmente fazer um site que é, eu não sei nem qual é o termo em português, responsive, qual é o termo? Responsivo. Responsivo, tá. O responsivo, ou você faz um site responsivo. Vixe, esse termo é tão esquisito, mas enfim, responsivo, e você consegue atingir, mas você pode ter essa estratégia, eu vou falar um pouco mais disso, mas o que as pessoas têm feito hoje é implementar a mesma coisa 3 vezes, porque são plataformas completamente diferentes, com lógicas de interação completamente diferentes. Então, você tem que implementar a mesma coisa 3 vezes se você quer atingir todas as plataformas com um grande número de usuários mobile. E o que a web vai trazer e essa é a proposta da Mozilla, é que você implementa uma vez e você tem a experiência de uma app, que não é necessariamente um site, só que é implementado uma vez e funciona em todos os lugares. Essa é a proposta de fundo, vamos dizer assim, de tudo que a Mozilla está fazendo agora. E aí entra nessa discussão da coisa eu acho que as apps estão meio que substituindo um pouco a web nos aparelhos móveis, né? E tem uma razão para isso. A Mozilla não quer acabar com apps. Não quer que simplesmente você fique acessando um monte de site ao invés de usar suas apps que você já tinha antes. Porque a app, o que o conceito de app fez foi, simplificar o acesso. Você não tem todo o trabalho de saber o endereço da web, digitar, buscar, etc. Você aperta um ícone, você já tem acesso àquele conteúdo específico naquele contexto. Então, Facebook, um clique, já está Facebook. Twitter, um clique, está no Twitter, né? Isso é uma camada da coisa do conceito de apps que meio que é uma melhora em cima da web tradicional, navegador, etc. O outro é o foco em conteúdo. Você não tem um conceito de leitura de documentos ou distrações de interface que você tem geralmente em sites. Você tem um foco direto em conteúdo. Você clica no Facebook, uma app da vida, você já está direto no que você se importa ali, seu stream, sua timeline da vida. Então, se você acessa um site de fotos, você já tem suas fotos direto lá, sem muita distração. Você remove todo tipo de distração e foca no conteúdo, que eu acho que trouxeram para o mundo mobile. E bacana. A Mozilla não quer acabar com isso. A Mozilla quer simplesmente criar uma outra base para que apps sejam desenvolvidas, criadas, mas que elas funcionem e vão com você. Você leva as apps com você
onde você esteja, no seu computador tradicional, laptop, você tem lá suas mesmas apps que você tem no seu celular da Mozilla e mesmo celular e também no celular do Android. Uhum. Agora, essa questão de você poder instalar, então, alguma coisa e não ser simplesmente uma lista de links, né? Porque isso condiz com a estratégia de você buscar os features phone, né? Porque senão iria contra, porque o cara às vezes escolhe ter um feature phone porque ele não tem como pagar um plano de dados. E se fosse tudo dependente exclusivamente da web, o cara não teria dinheiro e não seria atrativo para ele. Exato. Eu não sei como é que está o mercado de dados, de dados mobile no Brasil, mas eu imagino que não é barato ainda, né? Não, é muito mais caro. É muito mais caro que em vários lugares, né? Tá, porque eu acho que na Europa acho que já barateou bastante. Não é 100% barato, mas eu pago, assim, vou dizer para você, eu pago aqui, para dados eu pago R$ 15 para ter acesso ilimitado. E é um ilimitado de verdade ou é um ilimitado que quando chega 2 GB tem um cap e eles te dão um throttle para você navegar a 50? Eu acho que se você quiser ilimitado sem throttle, sem nada, vai ser, sei lá, R$ 20, uma coisa assim. Porque, por exemplo, o plano da TIM ele é de R$ 30 até um limite que não é muito alto. Uhum. Depois ele te capa e, bicho, já era. Entendi. E é isso, mas eu acho que isso vai, assim, muito em breve vai ficar muito mais barato, vai ser uma coisa que você nem vai pensar muito. Assim. Então, eu acho que é para onde as coisas estão indo. Eu acho que vai demorar um tempinho ainda, mas eu acho que a tendência dados em mobile vai ser uma coisa meio que um dado, assim, você não vai ficar pensando muito no que é que você vai ter. Obviamente que vai ter variações em cada mercado e tal, mas eu acho que essa é a tendência geral das coisas. E é isso, então você vai ter ainda suas apps, você não vai ter que sempre estar conectado para acessar qualquer coisa, porque não é um site necessariamente, é uma coisa que você instala no computador e você faz uma espécie de cache e você usa offline como qualquer outra coisa que você usa no iOS. Apesar de que várias aplicações, pode dizer, uma porrada de aplicações no iOS, Android, etc., dependem de conexão de alguma forma, né? Sim. E eu pergunto isso, cara, porque aí falando mais da perspectiva da gente aqui que está trabalhando com comunicação e ultimamente comunicação tem focado, as ações de comunicação digital têm sido focadas às vezes em desenvolvimento de aplicativos ou para ajudar a divulgar um produto ou um serviço. E muito se discute que a gente está fazendo aplicativos demais. Então, às vezes, você não precisaria ter um aplicativo, por exemplo, de um portal para ler as notícias. Você poderia acessar o portal num site de HTML e ele ser responsivo e mostrar as notícias para o usuário. Então, como é que a coisa se posiciona nesse sentido no ButoGecko? Entendi. Eu acho que é um pouco do que eu falei já. Eu acho que o que as apps trazem é acesso direto. Por mais que você simplifique um navegador web, sempre vai existir um certo grau de, vamos dizer assim, administração ou, vamos dizer assim, você tem que pensar um pouco mais do que clicar no ícone. Porque você tem que pensar no endereço, você tem que, mesmo que você trabalho maior do que simplesmente clicar no ícone. Isso pode parecer uma coisa meio besta, vamos dizer assim, mas eu acho que isso faz muita diferença para um usuário que não entende nada dessas coisas, ele só quer clicar e ver, vamos dizer assim. Então, eu acho que boa parte, por mais ridículo que pareça, boa parte de você ter, boa parte uma boa razão para você ter uma app ao invés de simplesmente um site é o acesso direto. Esse que acho que é um aspecto importante para ter em mente. E eu acho que tem um outro lado que é uma coisa que precisa ser resolvida ainda, está sendo desenvolvido, que é geralmente você pode fazer coisas mais rebuscadas em termos de interface gráfica numa interface que a gente chama de nativa, em apps e tal, do que na web. Em termos de animação, transições entre cada tela, etc. Isso, por muito tempo, isso era uma verdade absoluta. Você só pode fazer isso se você fizer uma aplicação para o iPhone. Você não vai conseguir fazer isso num site tradicional. Mas isso tem mudado bastante. Isso
E aí volta aquela coisa da competição dos navegadores. Eu acho que a competição entre navegadores hoje está bem quente. Então, todo mundo quer ter o JavaScript mais rápido, a performance gráfica mais rápida. Então, ainda que eu diga que, em termos de performance gráfica, por exemplo, a web ainda não está 100% pareada com um aplicativo nativo no iPhone e no Android, eu diria que vai demorar, eu diria, meses até isso acontecer. Porque a competição está muito acirrada. E com essa competição acirrada só vai existir melhora muito mais rápido na web. Então, eu acho que essa é outra razão que muita gente fala. Desviando um pouquinho do assunto, essa iniciativa de você ter experiência mais de carregamento mais rápido e transição, eu fiquei pensando naquele esquema do Chromium, que é o que eu tenho usado com mais frequência, justamente porque o Sync, que é a função que eu mais gostava no Firefox, ele deixou de fazer sentido porque para o meu netbook o Firefox andava muito lento. Né? E aí tenho a esperança de que ele volte a ficar mais rápido. Mas a gente percebe no Chromium e no Chrome aquele esquema de carregar páginas em background. Então, às vezes, para tornar, eu fico pensando assim, poxa, como é que ele vai, às vezes, ficar adivinhando que página que eu vou visitar e vai pré-carregando, mas, na verdade, para transformar uma experiência de ter que depender da latência da conexão, esperar para carregar a página numa transição, se você já carrega no background, óbvio, dá uma sobrecarga na sua conexão, mas ajuda bastante na experiência, né? Então, acho que... Isso, eu acho que tem um. Aí volta um pouco, por exemplo, esse assunto do Sync é uma coisa bem interessante, que eu trabalhei um pouco na implementação do Sync no Firefox. E uma coisa que pouca gente sabe, e tem a ver com um pouco que você está falando da coisa da performance também. A gente tem dado muito dado pessoal para Google. Isso é um fato. Né? É preocupante, cara. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Pouca gente sabe, por exemplo, que a Mozilla é o único mecanismo de sincronização de favoritos e histórico de web que é 100% criptografado. O que é que isso significa na prática? Que todos os seus dados que são... Quando você cria uma conta de sync no Firefox, quando você vai, antes de enviar para os servidores da Mozilla todos os seus dados de acesso à web, ele é criptografado no seu computador. Isso significa que nem a Mozilla tem acesso aos seus dados no servidor da gente. Então, do ponto de vista de privacidade, isso como eu acredito que as coisas deveriam ser. Seus dados são seus. São seus dados. Não mais ninguém. Mais ninguém. Pois essa coisa pioneira, isso faz uma diferença danada. Eu fico chateado do rendimento lá no meu netbook não ser tão... Isso, Eu acho que vai melhorar bastante. Eu acho que por exemplo, tem melhorias gigantescas em uso de memória e de uso de CPU mesmo para renderização de páginas. Eu diria que nos próximos 12 semanas você vai ter uma versão do Firefox que é bem mais leve e bem mais rápida. Então, fique de olho aí que você pode experimentar. Eu mantenho o Firefox sincado em todos os meus dispositivos, mas tendo a usar mais o Chromium, nem o Chromium, por causa da questão da velocidade no netbook, que é o aparelho que eu uso com maior frequência. Entendi, com mais frequência, né? Agora, esse negócio da privacidade é uma coisa muito legal que vale a pena a gente falar aí para já ir encaminhando para uma conclusão, que é a de, poxa, a gente até discutiu isso na edição passada, né, na de número 28, e o Daniel Galvão comentou justamente ser essa uma preocupação dele lá, né? Então, um agradecimento ao Daniel Galvão aí, que é a preocupação com a privacidade. E dá para perceber que a Mozilla ela se preocupa muito com isso. Tem aquela iniciativa que é muito legal e que é um desafio para quem faz comunicação, porque hoje o esquema de você trabalhar a comunicação em cima de dados que você captura do usuário é uma tendência muito forte, né? E a Mozilla tem um esquema que se assemelha com algo que a gente conversou na edição passada, que é o projeto Disconnect.me, né? O Disconnect Me. Eu uso. Bloqueia tudo, não quero que ninguém me monitore, ainda mais com aqueles rumores de que a CIA investe no Facebook e tudo mais. Etc. Para os paranoicos isso é ótimo, né? Eu prefiro que a CIA não monitore os vídeos que eu estou assistindo no meu... os fóruns que eu visito no meu computador, né?
E a Mozilla com o Firefox tem um esquema muito, muito parecido, né? Explica. Isso, é. O que eu acho que é interessante quando se discute privacidade, eu acho que o cidadão comum ele tem uma noção de privacidade bem flexível e é difícil para definir o quanto as pessoas vão se preocupar com privacidade em determinados contextos. A Mozilla fez uma pesquisa interessante num determinado momento para saber o quão as pessoas valorizam privacidade e ceder informações pessoais, né? As pessoas hoje dão um telefone, endereço no Facebook achando que ninguém está vendo, né? É engraçado. É meio doido isso. Mas aí eles fizeram uma pesquisa assim. Diga aí, Felipe. Não, eu acho engraçado a gente fazendo check-in na própria casa, no Foursquare, achando que tá tudo tranquilo. Tipo, tá tudo tranquilo, ninguém tá vendo, beleza, é assim mesmo e tal. No Foursquare ainda é menos grave, né, cara? Porque aí só quem te segue vê, ou se a pessoa tem que pelo menos caçar você. Agora, no Google+, eu uso o Google+, no Android, o aplicativo, e tem uma das streams lá é de quem está perto de você. E a quantidade de gente que dá check-in em casa publicamente no Google+, é absurda. Nossa, é absurdo, senhora. É um negócio, beira o ridículo, assim. E aí a pesquisa foi bem simples, você perguntava explicitamente, você daria seu endereço para um estranho? Esse tipo de pergunta meio direta, as pessoas, de jeito nenhum, não dou meu endereço para ninguém e tal. Você dá seu telefone para um estranho? Não, tá, beleza. Aí, logo depois, tinha uma situação que tinha uma promoção, tipo de supermercado, dessas, promoção no próprio lugar. E aí falava assim, preencha esse formulário e você ganha, sei lá, 2 biscoitos de graça, uma coisa assim, desse tipo. E aí, essencialmente, você está dando seus dados inteiros ali para um estranho. Você não sabe como é que a pessoa vai usar seus dados, né? E aí todo mundo falava, beleza, 2 biscoitos de graça, agora, vamos lá. Aqui é o endereço, o telefone, né? Então, a noção que as pessoas têm, eu acho que muita gente tem pouquíssima noção do quanto elas estão compartilhando de informação pessoal na web. E isso é um trabalho que a Mozilla tem feito bastante. Tem um produto, uma extensão para o Firefox, mostrando todos os sites que você está cedendo ou dando algum tipo de informação para personalização de propaganda. Então, ele cria uma espécie de gráfico mostrando quais são os sites de propaganda que estão acumulando informação sobre você. E você tem uma visão, vamos dizer assim, bem clara de onde sua informação está indo. Isso é uma coisa que a Mozilla está fazendo, que é mais no sentido de, olha aí, o que você tá, com quem você está compartilhando informação sem saber. Essa é uma coisa. Que é uma coisa que o Disconnect Me já é um nível acima, já é tipo, não quero compartilhar nada, não quero nem saber com quem, vamos dizer assim. Você quer saber, se é Google, não quero nem saber, não compartilha, né? Então a Mozilla tem feito alguns projetos, esse é o Collusion, o outro é o projeto de identificação na rede. Hoje em dia é uma tendência super comum de você criar o login a partir de outro servidor, né? Então, por exemplo, faça login com o Twitter, faça login com o Facebook. Sim, usando então, o próprio login. O que acontece normalmente com esses mecanismos, na prática, é que você está vazando informação sua do Facebook para um terceiro. É o que geralmente acontece. E pouquíssima gente lê o que você está cedendo de informação para o serviço que você está fazendo login, usando Facebook e Twitter. Então, o que acontece na prática é que você está vazando suas informações, não só no Facebook, mas com todo mundo que faz login pelo Facebook. E muitas vezes esses serviços não são tão confiáveis ou tão respeitáveis quanto você gostaria, né? Sim. Então, o que a Mozilla está fazendo é um mecanismo de identificação alternativo que usa criptografia também e que, na prática, significa que o navegador autentica você como determinada pessoa. Você não necessariamente precisa de um servidor externo para fazer isso. Você usa uma coisa que todo mundo tem, que é e-mail, você valida seu e-mail e ele cria um certificado criptográfico no seu navegador e todos os mecanismos que quiserem usar, todos os serviços web que quiserem usar o Persona, que é o nome do serviço usado pela Mozilla, criado pela Mozilla, ele simplesmente pergunta para o navegador, de certa forma, esse usuário está logado com tal e-mail? Sim, ok. Então o navegador é como se fosse seu identificador, que é a forma que tem que ser. Você não precisa perguntar a nenhum terceiro quem você é. Seu navegador sabe quem você é. Então, você não vaza informação para nenhum terceiro
e você usa sua máquina como provedor de identidade. E isso como sync, que você pode ter essa mesma informação compartilhada em todos os seus dispositivos, acabou, né? Você está com a sua informação gravada gravada só para você, exatamente. E, sinceramente, eu acho que muita gente, quando ouve isso, fica parecendo que é papo de paranoico. Tipo, eu não quero compartilhar coisa com o Google. Porque eu acho que essa coisa de compartilhar informação, eu acho que isso tem muito a ver com a coisa com comunicação e mídia social, etc. Que é uma troca. Eu cedo informação para a Google e a Google me ajuda a achar o conteúdo que eu quero, né? Uhum. Esse equilíbrio é um equilíbrio bem sutil, é bem difícil achar o ponto certo em que você cede informação o bastante para uma determinada empresa e ela te dá um serviço bom o bastante em troca, né? Essa é a lógica. Então, a criptografia, ela pode parecer também a solução perfeita para tudo, mas, por outro lado, por ser criptografada, a Mozilla não pode te ajudar, vamos dizer assim, porque nem ela tem acesso ao seu dado. Uhum. Então, ela não pode sugerir conteúdo, etc. Então, tem toda uma discussão de equilíbrio entre privacidade absoluta, que é o que a Mozilla tem feito, e está tentando sair um pouco desse extremo, de certa forma, e a abertura e vazamento de informação absoluta, que é o que acontece com Google e Facebook. Então, esse equilíbrio, eu acho que é a grande discussão que está acontecendo agora e que vai ser para os próximos anos, vai ser sempre uma discussão que vai acontecer. Qual é o ponto certo entre quanto de informação que eu cedo e o quanto de benefício que eu ganho em relação, em resposta à informação que eu cedo para a empresa. Pois é, e por mais que a gente tenha um interesse comercial, afinal de contas aqui a gente está falando de comunicação online, é legal a gente prestar atenção no seguinte, e esse esquema do Persona, ele vem muito de encontro com isso, né? Que a gente sabe que a corda ela sempre vai arrebentar no lado mais fraco, né? E o lado mais fraco é o lado do consumidor. Então, quanto mais informação a gente fica dando, mais grave pode ser para a gente. Então imagina se a sua companhia de seguro de saúde monitora o seu comportamento de navegação na web. E aí ela fica sabendo que você, ultimamente, embora não tenha feito muitas consultas nos médicos, você tem buscado muito sobre, sei lá, câncer, tratamento na próstata, não sei o quê. Quando você for o aniversário do seu plano, se a companhia de seguro sabe que você está buscando muito isso no Google ultimamente, ela pode falar, opa, pode ser que o Caio esteja doente, deixa eu aumentar aqui a mensalidade do Caio um pouquinho a mais, porque o risco dele é maior e por isso, né? Então, esse tipo de coisa é complicado, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso. E tem esse equilíbrio, ele é bem sutil. E eu ia falar, enfim, eu acho que é uma questão que vai sempre existir no ponto de vista. Porque tem uma coisa de confiança também. Porque eu não confiaria nem um pouco numa empresa de seguro garantindo segurança dos meus dados no servidor deles. Não, de forma... Garantir segurança em servidor é uma coisa que é para gente muito especializada. Então, quando uma empresa de iogurte pega meu endereço, eu não confio que eles não vão vazar essa informação. Uhum. Mesmo que não intencionalmente. Eu estou falando para vocês, por exemplo, governo britânico, BBC, já teve casos clássicos de vazamento de informação pessoal de uma porrada de usuário. E eles são, assim, pessoas supostamente competentes nessa área. Então, tem uma questão de segurança da informação também muito grande, que é não só em quem você confia na informação, mas se eles são competentes o bastante para guardar essa informação de forma segura. Porque vazou, e aí, como você falou, se você vazou muita informação sua, se você cedeu muita informação sua, o que vazar vai fazer muita diferença para você. Você pode estar, de repente, em apuros, vamos dizer assim. Pois é, especialmente em países como os Estados Unidos, em que a força de um governo ela é pequena com relação à força das corporações. Né? Diferente do que acontece, a gente vê na Europa e um pouco no Brasil, embora no Brasil a coisa esteja mudando, infelizmente. Né? Então, é mais fácil você ver o interesse de uma corporação prevalecer e deixar de lado o interesse do Estado e da integridade do indivíduo. Né? Isso é complicado, isso é muito complicado e por isso a informação é muito importante. Né? E tem mais um nível em cima disso tudo que eu acho que torna toda a discussão de privacidade super complicada, que é a parte
de como você comunica as consequências de compartilhar sua informação no serviço web. Então, por exemplo, na Europa agora tem uma grande discussão no Parlamento Europeu de criar uma lei que obriga empresas como Facebook, etc., a explicar em termos super simples o que é que você está compartilhando e o que é que isso significa. Porque, geralmente, o que acontece tem aqueles termos de serviço lá embaixo, que é um documento gigantesco e que eu diria que menos de 1% dos usuários lê. Muito né? menos. Então, assim, você precisa também tornar essa informação das consequências de compartilhar informação na internet algo digerível para um cidadão comum. Porque hoje em dia parece que é uma coisa meio intencional. Assim, a Google mesmo mudou agora é uma coisa que eu fiquei pensando. Assim, a Google agora unificou toda a política de privacidade em todos os serviços, né? Vocês devem ter ouvido falar. Sim. Isso. E você consegue imaginar quantas pessoas de fato leram os novos termos? O que é que significa para eles? Nossa, mas menos do que, né? Muito menos do que 1% de 1%, é muito menos. 1% de 1%. Então, assim, é uma questão muito de como você comunica. Eu tenho certeza que se eu pegasse um trecho por exemplo, só para dar um exemplo, a Google lançou agora o Google Drive, né? Coisa de armazenamento de arquivos. E aí também adota a mesma política de privacidade de todos os serviços da Google. E tem a cláusula lá dizendo que eles podem compartilhar tipo assim, de forma indefinida, dando permissão para a Google fazer o que eles quiserem com o seu conteúdo que está lá. Eu vi uma discussão sobre isso e as pessoas estavam argumentando que isso era um termo jurídico para, por exemplo, fazer traduções. Então, uma vez que a gente cria um documento lá, um documento de texto no Google Drive, ou que era o Google Docs, esse texto lá no termo de uso, ele daria um guarda-chuva para que o Google fizesse a tradução desse texto on the fly, que aí geraria um trabalho derivado, então a Google precisaria ter a propriedade do negócio para gerar um trabalho derivado, que seria a versão traduzida. Mas, poxa... É isso, a gente pode argumentar o como eles estão usando, mas o problema é, do ponto de vista legal, essa diretriz na política de privacidade, ela é aberta demais. Então, a gente sabe que na prática a Google está usando isso para tradução, para poder transferir seus dados de um servidor para outro dentro das nuvens deles e tal. Então, assim, na prática a gente sabe que eles não têm más intenções necessariamente, mas legalmente eles têm todo o direito de fazer o que eles quiserem, na hora que eles quiserem, e você não vai poder dizer que eles não podiam fazer isso. E você às vezes nem fica sabendo que eles fizeram isso, que é pior, né? Exatamente, exato. Então, é uma questão mesmo de esclarecer o que significa na prática o contrato que você está assinando. Porque hoje em dia, licença de software, tudo isso são coisas que a gente aperta ok, aceito e segue em frente, né? Porque a gente quer usar o negócio, né? Exatamente. Esse esquema de propriedade da informação, isso é muito importante para a gente na comunicação, porque tem uma coisa que está ficando famosa, é o caso daquele austríaco que processou o Facebook porque os dados que ele deletou no Facebook não foram efetivamente deletados. Né? Então, com o esquema de persona... Essa é outra lei daqui. Essa é outra lei que está sendo votada aqui, que todo serviço web que envolve ceder informação pessoal tem que ter a opção de apagar indefinidamente seus dados pessoais do seu servidor. Pois é, apagar de verdade, né? Porque quando apagar de verdade. O videozinho é bem engraçado. Ele só coloca uma flag lá no banco de dados que o usuário deletou isso. Então não mostra para ele. Isso. Então isso aí é um desafio para a gente que faz comunicação tentar trabalhar nessa outra perspectiva, a perspectiva da privacidade do usuário. Então eu acho que a Mozilla tem um papel muito importante nesse esquema de forçar para o outro lado, né? Para o lado da segurança e da privacidade do usuário, que é o de, poxa vida, tentar trazer o outro extremo mais para o lado neutro, né? Mais para o neutro. Exato. Eu acho que você definiu bem, eu acho que o papel da Mozilla no mercado. Por isso que eu acho que é às vezes triste as pessoas fazendo até chacota do Firefox, da Mozilla, né?
e não entende, às vezes, que o papel da Mozilla ele é muito maior do que Firefox só. É justamente isso que você falou, é criar pressão no mercado em torno da web, tudo que envolve web, tornar pressão nos competidores a fazer a coisa certa para os usuários, porque é isso que a Mozilla faz nos produtos que a gente desenvolve, e a gente quer que os outros também façam. É basicamente isso. É fazer um lugar melhor, né? As pessoas ficam muito preocupadas em tornar o cone famoso, nem se preocupam em olhar a história por trás e também nem se preocupam consigo mesmo, né? Fica dando os seus próprios dados e não se preocupam com a sua própria segurança, a sua própria privacidade. Exato. Antagônico isso aí. Enfim, desafio grande para a gente pensar a comunicação tendo em vista a questão da privacidade do usuário, né? Respeitar o usuário. Se a gente não respeitar o usuário, a gente está ferrado. Com certeza. Mas é isso aí, cara, muito bacana, viu, bicho? Muito bacana, Lucas. Eu acho que assim, abre a cabeça das pessoas, especialmente para conhecer mais a Mozilla, ter essa conscientização de que a Mozilla é mais do que só o Firefox. Eu sou suspeito para falar, eu já tive muito envolvimento com a Mozilla no design de interação e sou fanzoca do Firefox, né, cara? Então, é muito bacana ter você falando aqui, dando essa esclarecida e contextualizada aí sobre o projeto, que é algo que é bem importante para o usuário em múltiplos níveis, né, cara? Com certeza, com certeza. E, enfim, fiquem de olho aí no Firefox, tem muita coisa melhorando. Fiquem de olho. Uma coisa que eu não mencionei, que é essencial falar aqui. O sistema operacional que eu mencionei, Bootgecko, que a Mozilla está fazendo para celulares, o primeiro país a ter um produto com Bootgecko vai ser o Brasil. Então vai ser provavelmente, assim, a ideia é que dentro de um ano mais ou menos o produto vai ser lançado, vai ser pela Vivo e é isso. Fiquem de olho aí, porque o Brasil vai ter o privilégio de ter o primeiro celular baseado na tecnologia da web e na Mozilla. E um furo de informação aqui no nosso Ainda Sem Nome, hein? Nós estamos quebrando todas as barreiras possíveis. E mostrando a verdadeira importância do Brasil, que vai muito além da Copa do Mundo e das Olimpíadas, cara. Pelo menos a meu ver. E vale dizer o seguinte, se você ficou até o final com a gente aqui, você pode comentar se você vai mudar de operadora e testar esse novo sistema. Aí você vai no aindasemno.me e deixa o seu comentário lá, né, Caio? Fala, olha, vou trocar de operador ou não, né? É isso aí. Você pode comentar sobre todos os assuntos que a gente discutiu aqui hoje, a ligação dessa preocupação com o usuário e da possibilidade de você escolher, né, que é uma coisa também importante que a Mozilla proporciona, lá no nosso site, o aindasemno.me. No Facebook, se você quiser que a CIA olhe o que você está fazendo, vai lá no facebook.com/asnome, ou se você quiser continuar dando mais dados ainda para o Google, como a gente tem feito constantemente, é só se preocupar com o que você coloca. A gente está no Google+, também, e o link para a nossa página no Google+, está lá no nosso aindasemno.me. E tem ainda a opção dos nossos twitters, né, Cabeça? O @Felipe Cabeça e o @CaioCGO. Ô Lucas, a gente tem uma promessa aqui no Ainda Sem Nome, que é o seguinte: quem deixa o Twitter ganha pelo menos 2 seguidores, não é isso, Caio? É isso aí. Até a semana que vem a gente garante para você que, dando o seu handle do Twitter aí, que é o Lucas RAT Mundo, não é isso? Exatamente. E eu garanto para você que até a semana que vem, até o dia 18 de maio, você vai ter pelo menos 2 seguidores a mais em virtude da turba que escuta o Ainda Sem Nome, vai passar a te seguir, cara. Rapaz, agora eu vi. Vou ficar famoso agora. Agora a coisa ficou séria. Agora a coisa ficou séria. Ô, Caio, só para fechar os trabalhos de hoje, no afã de começar o assunto aqui, a gente esqueceu de citar do grande momento da semana que vem, né? Do dia 15 de maio. Dia 15 de maio marca o 30º episódio do Ainda Sem Nome. E vamos fazer uma coisa muito bacana. Vamos participar de uma ação global do Google para a divulgação do lançamento dos Hangouts On Air. E a gente vai participar dos 100 Hangouts, né, cara? Isso aí é muito bacana pra gente, né? Isso, a gente vai falar às 19 horas. Hora de Brasília, né? Então vai ser exatamente. o quê? 11 da noite aí em Londres, cara?
Por aí. 11 da noite em Londres, É. vai ser 5 da tarde no Acre, né? Isso. Talvez 2 da tarde em Los Angeles, então, ou 4 da tarde em Los Angeles, então pessoas ao redor do mundo vão poder ver e ouvir a gente falando, Felipe Caio e grande elenco falando sobre o que faremos e o que não devemos fazer na comunicação online. É isso aí. O grosso da nossa audiência que está lá em Rio Branco vai Se tiver poder. muito chato, no mesmo horário, às 19 horas, haverá um hangout sobre sexo, Aham. um hangout sobre maquiagem também. Então, assim, tá bem diversificado. Você pode transitar entre os podcasts. Isso. Conversar sobre sexo, comunicação ou maquiagem. Exatamente. E aqui, o pior que tem a ver, cara, porque só de você pensar que aquele blog Petiscos, da Júlia Petit, que faz um programa no GNT, ela faturou R$1,5 milhão ano passado falando sobre maquiagem. Pô, é quase 10% do que a gente fatura por mês aqui. Mas é isso aí. Mas é muito bacana, então, olha só, semana que vem nós vamos ter aí no dia 15, 19 horas, hora de Brasília, participe, sintonize na nossa página do Google+, que você verá lá o nosso Hangout e poderá participar via chat e assistir ao vivo a gravação do episódio do Ainda Sem Nome, que tudo indica que passará a ser em vídeo a partir da próxima semana. Então eu vou ter que começar a comprar perfume e maquiagem agora também, né? É possível. E fazer a barba com mais frequência. Mas é isso aí. Cara, muito bacana, Lucas. Muito obrigado pela sua participação, a sua atenção, pegar um pouquinho aí do seu horário de almoço, né? Enfim, muito bacana, cara. Valeu. Prazer. Espero que vocês tenham gostado aí das informações e é isso aí. Estamos aí. A casa tá aberta, viu? Querendo voltar e quando você tiver disponibilidade da gente querer te chamar eventualmente, considere o Ainda Sem Nome. É isso aí, cara. Pode passar no guichê 29 e pegar um Deus lhe pague, tá lá, zero. É isso aí. Valeu. Opa, vou agora. Pode lá. Valeu. Então é isso aí, cara. Um abraço, obrigado. Abraço. Valeu, Caio. Valeu, Lucas. Um abraço. Até mais. Valeu.